Amém. Nosso texto, Lucas 6:15. Você vai poder decorar o texto todo da pregação hoje. Lucas 6:15, que o texto é esse. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Mas o texto que nós vamos nos deter é apenas Tiago, filho de Alfeu. Você pode esquecer o sermão inteiro, mas o texto você tem que lembrar, né? Tiago, filho de Alfeu. É sobre isso que nós vamos falar, sobre a vida de um dos apóstolos que o Senhor chamou. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, que sejamos enriquecidos pela ação maravilhosa que só o Teu Santo Espírito pode fazer em nós. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. No livro Os Consolidadores da Obra Presbiteriana do Brasil, o reverendo Alderi Matos escreve uma história bem interessante sobre um pastor americano, missionário, que veio para o Brasil em 1893. Ele chegou na cidade de Recife. O nome dele era Henry McCall. E um ano ali, na cidade de Recife, ele aprendeu português, né? Começou a aprender, mas ele teve um problema de saúde grave, uma febre biliosa. Essa febre biliosa atinge pessoas em lugares muito quentes, como era o caso de Recife, em 1893. Um casal pega ele e diz assim: olha, vamos para a cidade de Garanhuns, porque Garanhuns é um clima mais agradável, mais gostoso. E ele foi para Garanhuns em 1894. E o pastor Henry McCall começou a pregar o evangelho na praça. Só que o pároco da cidade, naquela época, havia dito, isso está narrado no livro, que esses protestantes eram inimigos de Deus. E as pessoas ficavam meio assustadas. Mas o pastor Henry McCall começou a pregar na praça, e as pessoas foram chegando para ouvir a mensagem do evangelho daquele pregador, daquele pastor. E um grupo de jovens estava bem na frente ainda, adolescentes e jovens, enquanto ele pregava. E como eram pessoas muito educadas, cada vez que ele falava o nome Deus ou Jesus Cristo, esses jovens tiravam o chapéu e colocavam de novo. Então ele falava, então Deus, eles tiravam o chapéu. Veio, eles colocavam o chapéu. E nos amou, em Cristo Jesus, eles tiravam o chapéu. E o Senhor quer abençoar a sua vida, eles colocavam o chapéu. Porque Deus, eles tiravam o chapéu. E de tantas vezes o pastor falar Deus e Jesus Cristo, eles colocavam e tiravam o chapéu, eles desistiram, cansaram. Mas ficaram impressionados. E um desses jovens volta para casa, chama sua mãe e diz assim: mãe, esse pregador é amigo de Deus. Ele fala de Deus com uma intimidade muito grande. Toda hora ele fala de Deus, toda hora ele fala de Jesus Cristo. E eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu quero seguir Jesus. A mãe desse rapaz ficou super feliz e disse: que coisa boa. E um ano depois, chegou naquela cidade o reverendo George William Butler e a sua esposa, a dona Hannah. Eles foram até enviados, pelo próprio pastor Henry McCall. E ali, esse jovem foi batizado no dia 6 de janeiro de 1895. E o nome desse jovem era Jerônimo Gueiros. Esse jovem Jerônimo Gueiros foi para um seminário presbiteriano. E ele se tornou um renomado pastor presbiteriano, que trouxe muito impacto tanto em Pernambuco quanto no Rio Grande do Norte. Ele plantou várias igrejas, foi um professor renomadíssimo, e foi convidado pelo governador de Pernambuco para ser o diretor da Escola Normal de Recife, o que na época foi assim algo estrondoso, porque você chamar o governador, dar esse cargo para um pastor de uma escola tão renomada, mas tamanha era a capacidade dele. O reverendo Jerônimo Gueiros e a dona Cecília formaram um casal muito especial. Eles tiveram 12 filhos.
Uma das filhas do reverendo Jerônimo Gueiros e de dona Cecília se chama Lucy. E ela é mãe do Gustavo Gueiros, que é membro da Igreja da Gávea, casado com a Tina, Maria Cristina, que eu tive o privilégio de receber a confissão de fé dela aqui e batizá-la aqui, há alguns anos atrás, na nossa igreja. Eles são membros da igreja, bem como a sua filha, neta, e por aí vai. A família tem sido uma grande bênção. Você vê como uma história lá atrás chegou até nós aqui na Gávea. Olha, como eu contei essa história no culto das 9 horas da manhã, vocês já ouviram, está até decorando. Eu tive o privilégio de receber agora há pouco uma mensagem da própria Lucy. Ela me mandou um áudio agradecendo a Deus, porque ela ouviu o sermão das 9 horas. Qual foi a grande marca dessa história? Um pastor que era amigo de Deus. Ele impactou aqueles jovens por ser uma pessoa que, ao falar, eles olhavam e diziam: ali vai um amigo de Deus. A W. Tozer, no livro Homem, Habitação de Deus, diz o seguinte: a nossa sociedade, de maneira geral, caiu no erro de supor que grandeza e fama são sinônimos, e não são. Grandeza e fama não são sinônimos. Se a igreja, diz o Tozer, fosse um corpo totalmente livre da influência do mundo, nós poderíamos lançar esse problema na mão dos filósofos seculares e cuidar da nossa vida, mas a verdade é que a igreja também padece desta noção má. Os cristãos caíram no hábito de aceitar os mais barulhentos e notórios dentre eles como os melhores e maiores. Eles também aprendem a igualar popularidade à excelência, e isso fica em franco desafio ao Sermão do Monte. Os mais puros e santos são aqueles dos quais muitas vezes a igreja ruidosa menos ouve. Lucas era médico, e ele escreve esse evangelho e escreve o livro de Atos, depois de acurada pesquisa de muitas entrevistas e, obviamente, da inspiração do Espírito Santo. E Lucas deseja aqui falar sobre a ação maravilhosa de Deus, sobre a vida de milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, pessoas pobres, pessoas ricas, pecadores, homens transformados em santos. Diz o comentarista Warren Wiersbe que este livro é uma mensagem universal para todas as pessoas. E ele apresenta a mensagem de salvação. O Dr. John Stott fala que Lucas tinha como característica a riqueza do seu vocabulário. Por exemplo, no livro de Atos, diz o Dr. Stott, Lucas usa 800 palavras na língua grega que não ocorrem em outros textos do Novo Testamento. Tamanha a riqueza do seu vocabulário, o cuidado com que escreve. Ele queria que as pessoas entendessem a beleza e a profundidade da mensagem de Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre os 12 apóstolos. E chegamos agora no desafio de falar sobre Tiago, nesse texto apresentado como filho de Alfeu. Em Marcos capítulo 15, verso 40, esse mesmo Tiago não é apresentado como filho de Alfeu. Lá ele é chamado de Tiago, o menor. Na língua grega, a palavra menor aqui usada é mikros, de microscópio. Significa pequeno. Então, aqui o texto vai apresentar, no Novo Testamento, esse Tiago como Tiago pequeno, porque era um nome comum. E você tem, entre os apóstolos, outro Tiago, que é chamado Tiago maior. Então tem o Tiago maior e o Tiago pequeno, Tiago menor, Tiaguinho. É esse que nós vamos falar. Não existe texto que conte mais sobre a história de Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago menor, ou para nós aqui, Tiaguinho. Não existe, somente os textos que trazem a lista dos apóstolos é que apresenta o nome dele. Nada mais é dito sobre esse Tiago. No Novo Testamento você vai encontrar 4 Tiagos de destaque, né? Esse que eu falei, o Tiago maior, o Tiago pai de Judas Tadeu, o Tiago que é meio-irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e José, meio-irmão de Jesus Cristo,
e esse Tiago, filho de Alfeu, que é o Tiago menor. A mãe desse Tiago aparece na crucificação, ao lado de Maria Madalena, da mãe de Jesus, a mãe desse Tiago. E os textos parecem indicar, porque numa outra narrativa da crucificação diz assim, estava Maria e a irmã dela, e Maria Madalena, portanto, parece indicar que essa Maria, mãe desse Tiago, esposa do Alfeu, também era irmã de Maria, mãe de Jesus, portanto, esse Tiago seria primo de Jesus Cristo. Outros textos também mostram que Mateus, o outro apóstolo, é apresentado como filho de Alfeu. E esse Tiago é apresentado como filho de Alfeu. Apesar do nome Alfeu ser um nome comum também na época, isso pode indicar que Mateus e esse Tiago eram irmãos. O que mostra que dentro do conselho ali apostólico, você tem dois irmãos, André e Pedro, eles eram irmãos, dois apóstolos. Outros dois apóstolos, Tiago maior e João, também eram irmãos. E agora, provavelmente, Tiago menor e Mateus. Isso é um dado interessante. John MacArthur comenta no seu livro, 12 Homens Comuns, que nós podemos dizer que a marca na vida desse Tiago, o menor, era a distinção e a obscuridade. Ou seja, ele, ao que parece, não buscava qualquer tipo de reconhecimento. Esse Tiago aqui da Bíblia não fez nenhuma grande opinião crítica, não perguntou nada que fosse digno de ser relatado. Ele não tem um grande sermão, ele não tem uma grande experiência que pudesse ser relatado aqui. Ele se confortava em seguir o Senhor Jesus e cumprir o ministério que o Senhor tinha dado a ele. A única coisa que ficou, diz o MacArthur, foi o nome, Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago o menor. Mas aí, nós temos dois caminhos. O primeiro seria desprezar essa figura e dizer, não tem nada sobre ele, então vamos deixar o Tiago, filho de Alfeu, o Tiago menor para lá. Ou quem sabe até inventar alguma coisa sobre esse Tiago. Mas é melhor a gente andar com segurança naquilo que a Escritura Sagrada diz sobre esse homem. E aí você diz, mas o que a Escritura diz sobre esse homem? Quando você olha o versículo 12 do capítulo 6, você encontra a seguinte narrativa. Naqueles dias retirou-se Jesus, para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, Jesus vai e chama para si os seus discípulos e escolhe 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E aí começa a dizer o nome desses apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, também chamado Dídimo, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. A primeira coisa que nós percebemos, então, na narrativa do texto, é que este Tiago, o Tiago menor, foi chamado por Jesus. Ele não escolheu ser apóstolo. Ele não chegou lá e disse, Senhor Jesus, eu quero ser o seu apóstolo. Foi o Senhor Jesus quem chamou esse Tiago. Foi o Senhor Jesus quem disse para ele que tinha um plano especial para a sua vida. Foi Jesus quem chamou esse homem e deu a ele o privilégio de receber o ensino que era dado publicamente, mas também, como parte do corpo apostólico, receber ensino específico. Tiago recebeu, Lucas capítulo 8, versículo 9, é um dos textos que fala isso, recebeu ensino específico do Senhor Jesus. Por exemplo, Jesus falou sobre a parábola do semeador. Aí diz Lucas 8, 9, que os seus discípulos o interrogaram, no particular, dizendo, que parábola é essa? E Jesus passa a explicar. Em vários textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, você encontra esses apóstolos tendo o privilégio de receberem o ensino de Jesus publicamente, no meio da multidão,
mas também muitos ensinos particularmente. Jesus tinha um interesse particular em ensinar esses homens aquilo que seria a palavra eterna para todos nós. Que grande privilégio esse Tiago, filho de Alfeu, nosso amigo Tiaguinho, recebeu. Ele teve o privilégio de ouvir as palavras do próprio Senhor Jesus, um ensino tão especial. Como um dos apóstolos escolhidos, ele também viu milagres que somente os discípulos viram, somente os apóstolos, o corpo apostólico mais próximo, teve o privilégio de ver. Ele viu coisas da intimidade de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, da palavra de Jesus Cristo, que nenhum outro, fora daquele colégio apostólico, teve o privilégio de ver, porque ele foi chamado, ele foi escolhido. Jesus tinha projeto para ele, e deu a ele autoridade, que somente os apóstolos receberam. Lucas capítulo 9, quando você vai do verso 1 ao verso 6, olha que interessante, o texto diz assim, Lucas 9, tendo Jesus convocado os 12, somente os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino e a curar os enfermos. Esse Tiago participa disso, recebe essa autoridade, porque o Senhor Jesus o chamou, recebe ensino exclusivo. Esse Tiago tem esse grande privilégio. Nenhum outro homem na face da terra, nenhum outro cristão na face da terra, recebeu os dons apostólicos, apenas os apóstolos do Senhor Jesus, que ele escolheu nominalmente. Porque eles iriam fundar a igreja, eles iriam lançar os alicerces sobre os quais nós estamos construindo. Eles tinham um poder tão grande que a sombra do apóstolo curava os enfermos. Eles colocavam os enfermos num lugar e o apóstolo ia passando, a sombra dele curava as pessoas. Isso não se experimenta mais isso. E esse Tiago estava lá. Experimenta isso. Atos capítulo 2, versos 42 e 43, diz que a igreja crescia unânime, caía na simpatia de todo o povo, porque ela crescia na doutrina dos apóstolos. Quem era um dos apóstolos? Tiago, o filho do Alfeu, Tiago, o menor. O ensino que ele deu à igreja foi base para que a igreja pudesse ser edificada de maneira sólida, segundo a graça do Senhor. Esse Tiago viveu cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele foi chamado. Isso é uma certeza, isso é uma convicção nossa. Segunda característica é que esse Tiago, ele testemunhou coisas no ambiente e na vida de Cristo Jesus, ao receber o ensino público de Jesus Cristo, com milagres específicos, com ensinos muito claros, que ele poderia depois passar adiante, como só os apóstolos puderam passar. Lucas capítulo 6, verso 17, verso 19, diz assim, Lucas 6, 17 a 19. E descendo com eles parou numa planura, Jesus, onde se encontrava muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro, de Sidom, que vieram para ouvirem a Jesus e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e ele curava todos. Imagina a multidão chegando para Jesus, tocando em Jesus, porque dele saía poder. Agora imagina o privilégio de Tiago, depois que a multidão ia embora, e Jesus ficava com seus apóstolos, ele tinha acesso a isso. E nos momentos mais dramáticos da vida de Jesus, Tiago estava lá. Tiago estava lá no Getsemane, quando Jesus foi preso. Tiago estava lá, acompanhando o julgamento. Ele foi testemunha da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Tiago viu Jesus Cristo ressuscitado, conversou com Jesus Cristo ressuscitado, interagiu. E daí, o que acontece na vida desse homem? Esse Tiago que foi chamado,
esse Tiago que foi escolhido, esse Tiago que recebeu o ensino de Jesus Cristo, esse Tiago que recebeu essa autoridade, esse Tiago saiu para realizar a missão. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e ele foi. E a história e a tradição nos conta que esse Tiago foi uma grande bênção. Onde ele andou, ele proclamou o evangelho. A tradição diz que ele chegou até o norte da África, pregando o evangelho. Depois ele volta para a região de Israel, e lá ele é martirizado. Por pregar o evangelho de Jesus Cristo, pessoas que não aceitavam a proclamação do evangelho de Jesus Cristo, perseguiram, apedrejaram e mataram Tiago. E diz a tradição que enquanto ele morria, apedrejado, ajoelhado, ele orava, pedindo que Deus perdoasse aqueles que estavam apedrejando ele, e já agradecendo a Deus, porque ele sabia que estava indo para o encontro de Jesus, que ele logo, logo estaria novamente na presença de Jesus. E essa ardente expectativa fez com que ele vencesse o martírio sem vacilar. Tem um relato interessante que um homem fica tão irritado com a oração dele enquanto ele está sendo apedrejado, que vai lá e pega um pedaço de madeira que era usado para bater roupa de lavar, e vem com esse porrete e dá o golpe final na cabeça de Tiago. Ele não se perdeu, se manteve firme na fé. Hebreus 11:38 diz: um homem do qual o mundo não era digno. Na lista de Hebreus 11 você encontra essa narrativa dos que perderam a sua fé sendo martirizados. Tiago é um desse. Ele não foi famoso, mas foi grande. Não foi famoso, mas foi grande. Daí a pergunta que não quer calar: e o que a gente leva para casa? Eu quero voltar lá ao reverendo Jerônimo Gueiros. Ele entregou sua vida nas mãos do Senhor Jesus no dia que ele ouviu um pregador que não era famoso, mas era grande. E a característica desse grande homem era a amizade com Deus. Falar de Jesus como quem fala de alguém que realmente conhece. Falar de Deus como quem fala de alguém que você realmente interage, conversa, conhece os pensamentos, sabe os propósitos. É isso que impacta e deve impactar essa sociedade. Nós somos uma sociedade que está repleta de gente famosa e vazia. Tem muita gente famosa nesse mundo, mas vazia, que não comunica, não edifica, não transmite nada de conteúdo. Fama sem grandeza. Deus não nos chamou para sermos famosos, Deus nos chamou para sermos grandes, para darmos grandes testemunhos, não para a nossa vanglória, mas para a glória de Deus. Não para que as pessoas olhem para nós, mas para que as pessoas fiquem maravilhadas com o testemunho do que Deus pode fazer com pessoas como nós, apesar de nós. E é isso que esse texto fala. Nós não temos os dons apostólicos de Tiago, mas nós temos algumas características de Tiago. Assim como Tiago, nós fomos chamados por Jesus Cristo. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem abriu os nossos olhos, foi Ele que pela graça tocou o nosso coração, foi Ele que pela graça, na ação do Espírito Santo, colocou fé, e a nossa alma começou a pulsar e a dizer: faz sentido esse evangelho, faz sentido essa mensagem. Assim como aconteceu com Tiago, também experimentamos essa maravilha de termos sido chamados pela graça. Assim como aconteceu com Tiago,
Deus também nos dá o privilégio de aprendermos da palavra de Jesus. E o Espírito Santo aquece o nosso coração com essa palavra. E nós podemos entender, e nós podemos perceber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a partir da palavra dEle. Assim como aconteceu com Tiago, Deus também nos dá autoridade pelo nome de Jesus Cristo. E o cristão pode orar, e o cristão pode interceder, e o cristão pode repreender, e o cristão pode se sentir seguro, debaixo da autoridade do nome que está acima de todo nome, de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia. E assim como Tiago, nós sabemos que o dia que fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, abriremos imediatamente na presença de Jesus. Assim como Tiago. Não fomos chamados para sermos famosos, mas darmos este grande testemunho de tudo aquilo que Deus fez por nós e tem feito. Assim como Tiago, também fomos chamados por Jesus para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Que Deus nos capacite e que a nossa vida seja grandiosamente usada por Ele para a sua glória. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, que as armadilhas da fama estejam bem distante dos nossos pés e que sejamos encontrados como amigos de Deus, como servos do Deus Altíssimo, como filhos e filhas amadas do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, que quando alguém se lembrar de nossa história e nome, possa se lembrar sempre da nossa amizade contigo, para a glória do teu próprio nome. Abençoa-nos, protege-nos, guarda cada família aqui representada e nos dê a alegria de vencermos esse tempo difícil para a glória do teu próprio nome. Oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.